Então, assim, planejamento tributário nem sempre é entregue pela maioria dos contadores que eu já me relacionei. Nem sempre é. Hoje a gente é atendido por uma contabilidade que em 2017 a gente fez um planejamento bacana, que a gente demorou alguns anos para executar todas as partes dele, né, por uma questão nossa também, porque não é fácil fazer uma mudança, né? Mas o planejamento tributário ele consiste simplesmente no seguinte: sentar com o teu contador e falar, cara, quanto que de fato eu devo de imposto? Quanto que de fato eu devo pagar de imposto? Olhando para o passado, quanto eu paguei e quanto disso realmente eu deveria ter pago e quanto disso eu poderia ter economizado. Agora vem outro conceito bacana também. Evasão, que é sonegação de imposto, não é disso que eu estou falando. Estou falando de elisão, simplesmente pagar o que é devido. Por exemplo, as empresas quando começam, são pequenininhas, eu conheço algumas delas, não registram vendas, por exemplo. Não registram vendas. Se eu não registro a venda, na cabeça daquele empreendedor, ele acredita que eu não registrei venda, então sou Simples Nacional. Simples Nacional, ele tem uma tabela, então de acordo com a tua faixa de faturamento, alguns impostos eles se resumem a uma alíquota que vai ser aplicada no final. Estou simplificando, não é só isso o processo. Mas ele fala, se eu não registrei a venda, eu tudo bem, não vou pagar imposto no final. O problema é que é o seguinte: a Receita Federal foi descobrindo algumas formas para pegar esse pessoal, né? Bom, então tá bom, o cara falou que vendeu 10 mil, mas como é que ele recebeu 100 mil na maquininha de cartão de crédito que o banco manda o extrato lá para a Receita? Então começa a não bater. Ele vendeu 10 mil, mas como que ele comprou 50 mil? Como é que ele teve entrada de nota, ou vem tendo no último ano, média de 50 mil de entrada de nota fiscal a cada mês? Então, assim, é para evitar esse tipo de cilada. Eu lembrei do carga pesada. É uma cilada mesmo. Né? Cilada mesmo. É para evitar esse tipo de cilada aí que a gente precisa fazer um planejamento para deixar a carga tributária sob controle. Realmente, você tem que pagar o que é de fato devido. Não estou falando, mais uma vez, só para deixar claro, não estou falando aqui de sonegar imposto. Quando eu falo planejamento tributário, eu não estou falando de planejamento de sonegação. É diferente. PIS e COFINS. Eu tenho medicamento e perfumaria, eu tenho, de acordo com o NCM, todo mundo que pegar uma nota fiscal vai ver lá, NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. De acordo com o NCM, esses produtos são classificados em positivos, negativos ou neutros com relação ao PIS e COFINS. Tá? O PIS e COFINS, se o produto é positivo, ele já teve pago, retido lá na indústria. Se ele é negativo, ele não deve PIS e COFINS. E se ele é neutro, aí sim. A gente, quando começou a fazer um estudo disso nas farmácias, essa economia simplesmente de segregar de fazer uma revisão de cadastro de produto para garantir que o cadastro está correto e no final do mês mandar para o contador, mesmo para a farmácia que vendia muito pouco, farmácia do Simples Nacional mesmo, mandar para o contador quanto que vendeu de cada tipo de positivo, negativo e neutro, isso dava quase 1% do faturamento da farmácia em economia de imposto. Você imaginou? 12% de ganho ao final do ano sobre o que vendeu naquele ano inteiro, a grosso modo. Basicamente é o seguinte: Simples Nacional, eu vou ser taxado de acordo com o que eu vendo em alguns impostos. Imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS. ICMS, no caso de farmácia, na maioria dos estados, é substituição tributária, não entra nessa conta. Lucro presumido. Diferente do Simples Nacional, eu já mudei a forma de fazer as contas, né? E não existe, no passado, tinha alguns contadores meio maldosos que falavam para as farmácias, olha, eu vou zerar seus impostos. Isso também não existe, pelo amor de Deus. Se alguém falar que vai zerar o seu imposto, você corre que é fraude. Isso não existe, não tem essa de zerar o imposto, né? Tem forma de fazer o apontamento correto do imposto e provocar o contador para fazer. Como é que escolhe o bom contador? Como é que escolhe? Outra coisa, ter um bom relacionamento com o teu contador profissional. Ter um contrato claro com ele, que você, não sendo especialista, ele é o especialista. Eu acho que os profetas do Apocalipse, tipo, tá ruim, vai ficar pior,
Ou tipo assim, não é porque o imposto é assim mesmo, é muito caro, mas que fica só nessa fala, sem pragmatismo, né? só no pragmatismo, sem uma explicação depois, já é um péssimo sinal. É importante você estar numa contabilidade que seja especialista do seu ramo. Isso também define uma boa contabilidade. E aí o ponto, né, que você mencionou no Hitcast anterior foi sobre a mudança de tributação em alguns estados e como que é importante para o dono de farmácia se planejar. Como é que vai funcionar isso? Como é que já temos de informação? Bom, por que de fato que é importante ter esse planejamento? Tem alguns, são 9 estados que agora no final do ano já fizeram os novos regimentos de ICMS. Essa tributação é um pouco diferente da que eu estava falando, embora tudo seja imposto, mas o ICMS na maioria dos estados é cobrado das farmácias na forma de substituição tributária. Ele paga, não é quando ele vende, ele paga quando ele compra o produto, o ICMS vem na nota fiscal. Então, o agente recebedor de imposto é a distribuidora, que recebe junto com o valor da mercadoria. Complexo, mas é assim. Então, assim, se vai reajustar o ICMS, eu vi lá aumentos de até 4%, tem alguns que vão aumentar até mais. Tem um estado que vai aumentar um pouco mais. O dono da farmácia tem que entender que é o seguinte, todo mundo trabalhando com uma margem muito apertada. Farmácia boa, dando 10% de resultado, tá legal. Aumentou em 4% teu custo. O que você tem que fazer? Mudar teu preço. Infelizmente, não tem jeito. Ou você muda o preço, ou então você aposta que não mudando o preço, você vai ganhar em escala de venda muito absurdamente. Mais uma vez, a gestão de estoque ela fica mais importante, porque se eu compro errado, a gente tem que entender que a farmácia não compra para colecionar, ela compra para vender. Assim, uma coisa que vai ser extremamente, cada vez mais verdadeiro é que nós estamos falando de varejo. Você só tem condição de pagar cada vez o imposto mais certo e ganhar cada 1% no imposto pago certo se você tiver escala de venda. Dono de farmácia, não adianta ficar sentado mantendo o movimento do jeito que está. Não, ele precisa crescer acima do mercado. Isso vai ter uma situação tributária bem resolvida, dá mais flexibilidade na hora dele fazer precificação. Ter uma situação tributária bem resolvida, melhora o resultado dele, pode possibilitar, por exemplo, quem é lucro real, por exemplo, consegue diminuir o imposto de renda a pagar quando ele faz um investimento na loja. É bacana a gente pensar que todas as despesas, elas precisam ser contabilizadas, assim como todas as receitas e fontes de receita precisam ser contabilizadas. Mas isso resolve a vida? Não. Eu preciso ser competente na colocação do produto, no cadastro do produto, evitar isso. Uma boa contabilidade também é aquela que vem cá, isso aqui, estava errado, como é que nós vamos fazer? Você sabe desse risco, te alerta para isso, né? Porque uma boa contabilidade, ela então te dá acesso, tem clareza no contrato, tem comunicação, tem canal de atendimento, não precisa ser presencial, cobra o justo e te mantém informado dos riscos que você pode ter, talvez até por desconhecimento. Isso é bacana, porque a gente não é especialista. Se a gente errar, que seja por desconhecimento e que alguém nos ajude para que esse erro não seja perpétuo, né? Ad eterno, né?